Campinas tem programação cultural durante todo o ano e você pode acompanhar isso numa plataforma atualizada. Câmara Municipal de Campinas realiza a 41ª audiência pública, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. Vereador Igor Diego protocola projeto de lei para criar o programa GCM Moradia Segura. Câmara Integrada homenageia os aniversariantes do mês de agosto. No Giro Ambiental de hoje, vamos saber mais sobre o que são os rios voadores e a sua importância para o regime de chuvas do Brasil. Olá, boa tarde. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 27 de agosto de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 2 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar, participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto, 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque Campinas tem programação cultural e turística o ano todo e a Prefeitura disponibilizou uma plataforma atualizada. Campinas está com uma agenda completinha de eventos culturais, esportivos e turísticos o ano todo. E agora ficou bem mais tranquilo acompanhar tudo que está rolando na cidade. Olha, era uma grande necessidade da gente mostrar tudo que já é feito aqui em Campinas. Então a gente conseguiu o apoio do DEINFO, que é um departamento aqui interno da Prefeitura, que desenvolveu com recursos próprios, então foi a baixíssimo custo. E a gente conseguiu então mostrar para toda a população, dar fácil acesso de tudo aquilo que já acontece. Bom, não tem como negar que isso facilita demais o acesso do público, né? Exatamente. Então hoje você pode encontrar ali desde a festa do bairro até as exposições, como aqui no Museu de Arte Contemporânea, as atividades das bibliotecas, tudo o que acontece no teatro e os eventos de rua de Campinas. A Prefeitura disponibilizou o calendário de eventos oficial acessível no site. Com o endereço que tem aqui na tela, todo mundo pode entrar e saber o que está acontecendo na cidade. Os eventos esportivos, os eventos culturais, tudo ali fácil de achar na tela da mão no celular ou no computador. Pois é, a plataforma reúne de forma organizada toda a agenda disponível para turistas e também moradores aqui de Campinas, com festivais gastronômicos, shows e exposições e também roteiros históricos. Se você entrar no site da Prefeitura e buscar lá dentro eventos, você cai diretamente, mas também pelo endereço campinas.sp.gov.br/eventos. A ferramenta simplifica a programação cultural, esportiva e turística do município, contribuindo assim para o fortalecimento do desenvolvimento local. A gente sabe que os eventos são uma força pulsante, tanto para a economia criativa, para as pessoas ganharem o dinheiro com aquilo que fazem, quanto também para gerar lazer para a população em geral. Então a gente disponibilizando a informação, todo mundo vai aproveitar. Então agora não tem mais desculpa para acompanhar os eventos esportivos, os eventos culturais, festivais gastronômicos, roteiros históricos. Exatamente, a gente tem uma programação gratuita muito importante, todo mundo está convidado para participar conosco. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Política Urbana aqui da Câmara se reuniu ontem em uma audiência pública. Discutiu 10 projetos de lei complementar que tratam da desafetação, doação e alienação de áreas públicas no município.
10 projetos de autoria do prefeito foram discutidos durante a audiência pública. Entre as proposições, a alteração de lei complementar número 148, de 13 de maio de 2016, como explica o secretário adjunto Cláudio Henrique Pires, da Secretaria Municipal de Justiça. Essa proposição visa proceder à simples atualização da descrição da área objeto da alienação ao governo do Estado de São Paulo, de acordo com a nova matrícula de imóvel, de número 286-549, do terceiro registro de imóveis de Campinas. Essa é a razão que enseja o encaminhamento do presente projeto de lei complementar, o qual contamos com a aprovação dessa egrégia Câmara Municipal. Com a realização da audiência, as pautas podem ser colocadas em pauta para votação em plenário. Ao final da reunião, o presidente da Comissão Permanente de Política Urbana, vereador Arnaldo Salvetti, comentou os principais pontos da 41ª audiência pública. 10 projetos votados a pedido do nosso executivo, do prefeito. Eu acho que vem somar com o desenvolvimento da cidade, uma vez que são projetos de relevância, né? E acredito que daqui para frente os projetos que acabaram de passar pela audiência vão dar sequência para poder melhor atender a população, atender o executivo e atender também, né, a Câmara Municipal, que está fazendo seu papel de analisar os projetos. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri quer a concessão de isenção de IPTU para imóveis parados no centro de Campinas. Com o objetivo de incentivar a ocupação e, consequentemente, a revitalização do centro de Campinas, o vereador Nelson Osseri protocolou um projeto de lei que concede isenção do IPTU para imóveis da região central que estejam sem uso há mais de 6 meses. A proposta de isenção do IPTU valerá enquanto o imóvel estiver desocupado, sem um contrato de venda ou de aluguel. A isenção do IPTU para os imóveis do centro, ela é muito importante para ajudar na revitalização. A revitalização do centro, com a isenção do IPTU, ela vai contribuir para que esses imóveis que estão para alugar e vender, eles possam, de uma forma mais rápida, serem alugados ou vendidos. E isso vai evitar a degradação do patrimônio público, pichação e tudo mais que vem ocorrendo com esses imóveis. O perímetro beneficiado será definido pelo Poder Executivo. De acordo com o texto, os proprietários terão um prazo para comunicar à Prefeitura. Assim que locado o imóvel ou vendido, o proprietário tem 30 dias para comunicar à Prefeitura. Comunicando à Prefeitura, a Prefeitura volta a cobrar o IPTU. Caso ocorra qualquer tipo de manobra e não comunique à Prefeitura no prazo legal de 30 dias, a Prefeitura tem o direito de cobrar o retroativo. Ainda segundo o parlamentar, o centro é o coração da cidade e precisa, portanto, de ações concretas para recuperar a vitalidade. O centro de Campinas sempre foi uma potência econômica. Todos os centros, em qualquer lugar do mundo, sempre foi um atrativo. E em Campinas nós não podemos perder o centro da cidade também, né, por conta desses efeitos que ocorrem no mundo todo, né, que é a degradação, que é o aumento de moradores de rua. E para isso é necessário a revitalização, mas com algumas estratégias. E a isenção do IPTU para os imóveis parados no centro, até serem locados ou vendidos, é uma das estratégias para fortalecer a revitalização do centro da cidade. O vereador Igor Diego protocola projeto de lei e propõe a criação do programa GCM Moradia Segura, como instrumento de promoção do direito à moradia aqui em Campinas. O objetivo da proposta é ampliar o atendimento aos guardas municipais para a aquisição de um imóvel na cidade, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados e também para a qualidade de vida dos profissionais. O vereador Igor Diego protocolou um projeto de lei ordinária que prevê a criação do programa GCM Moradia Segura, destinado aos integrantes da Guarda Municipal de Campinas. Ele tem a finalidade de fornecer cartas de crédito para os nossos GCM, a Guarda Municipal de Campinas. Hoje, muitos desses agentes de segurança aqui do município, eles ainda, infelizmente, moram em locais que trazem risco para a segurança
dele e da sua família. Ainda segundo o vereador, o objetivo é ampliar o atendimento aos guardas municipais por meio da concessão de cartas de crédito para a aquisição do imóvel. Essa carta de crédito, o governo do estado de São Paulo fez já para a Polícia Militar e nós estamos querendo replicar a mesma ideia, que o prefeito da cidade de Campinas possa dar as mesmas condições para os nossos guardas municipais. Na justificativa do projeto, Igor reforça que a medida trará impacto direto na qualidade de vida dos guardas municipais e, por consequência, na eficiência dos serviços de segurança prestados à população. Isso porque, ao facilitar o acesso à habitação, o município reconhece e valoriza o trabalho realizado por esses profissionais, que atuam diretamente na proteção de vidas e do patrimônio público. O município de Campinas hoje já tem programas habitacionais, de isenções, e nós gostaríamos que parte desses recursos fosse disponibilizado no Fundo Municipal de Segurança. E esse Fundo Municipal, esse dinheiro, pudesse ser utilizado para financiar esses imóveis através de um programa que nós garantimos na lei, que teria a sua regulamentação, ou seja, respeitando as condições financeiras do município e não trazendo nenhum óbice, de impacto orçamentário para a cidade também. Então o GM ali, através da economia, que seria feito um estudo, iria pagando, descontando em folha, ou outra metodologia que o secretário de Finanças apresentasse dentro da regulamentação do projeto. 12:02. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Site da Câmara aberto. Vamos lá para o campinas.sp.leg.br, porque hoje é dia de reunião ordinária, a 49ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 6 projetos de lei. Entre eles está o item 1, que é um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo e propõe alterações em uma lei de 2010 e numa lei complementar de 2015, que tratam, respectivamente, da reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos e da organização administrativa da Fundação José Pedro de Oliveira. De acordo com a proposta da Prefeitura, o objetivo é valorizar áreas consideradas essenciais, como a Brigada de Incêndio e o setor de compras e licitação, além de fortalecer a estrutura da fundação. Entre os pontos destacados estão a adequação do regime remuneratório dos servidores efetivos à realidade institucional, com ajustes no pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade e criação de um novo cargo de contador. Para você ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só entrar aqui no site da Câmara, no campinas.sp.leg.br. Olha só, a Câmara Municipal de Campinas promoveu mais uma edição do programa Câmara Integrada. A iniciativa, organizada pela Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, tem o objetivo de fortalecer os vínculos entre servidores e tornar o ambiente de trabalho ainda mais acolhedor. Desta vez foram homenageados os aniversariantes de agosto em mais uma edição do Câmara Integrada. A confraternização aconteceu no refeitório da casa e contou com um café da manhã pra lá de especial. Além de celebrar a vida, a proposta é comemorar a amizade e a integração de todos que fazem parte do Legislativo. A gente preza muito por esse ambiente saudável, onde as pessoas possam confraternizar, possam conhecer novas pessoas, Nós somos vários servidores, os terceirizados, todos os colaboradores aqui, a gente procura fazer essa interação para que a gente possa ganhar nesse ambiente de trabalho, um ambiente saudável onde as pessoas se gostam, gostam de poder estar juntas. Isso é muito importante. Isso reflete também no momento da execução do trabalho, com mais leveza. Ah, com certeza. Eu acho que quando a gente está num ambiente que a gente gosta de estar,
trabalho é muito mais fácil, né? Acho que a produtividade também aumenta e só tem a ganhar, né? Esses tipos de eventos assim são muito valorizados por todos os colaboradores e com certeza é valorizado também na produtividade do dia a dia. O vereador Vini Oliveira também comemorou o aniversário no Câmara Integrada. É um programa maravilhoso, é a primeira vez que eu participo, meu aniversário foi mês passado, eu não consegui vir, então a gente vem comemorando hoje aqui, é muito legal, reúne todas as pessoas de diversas áreas aqui, para comer bastante, mas também mostrando compaixão, né, a todos os trabalhadores da Câmara, a Câmara Municipal, ao Poder Legislativo. Então, parabéns a todos os organizadores, parabéns a todos que compõem esse maravilhoso evento aqui. É importante um momento de descontração um pouco para o pessoal que não costuma assim, encontrar no dia a dia. Então, é um projeto importante, cada vez com mais pessoas participando. É o 3º ano já que eu participo e está sendo bem legal. Uma iniciativa bem legal do presidente. Para o Eric, um momento especial que ficará marcado na sua história de vida. Para mim é uma grande honra poder comemorar meu aniversário nesta casa, que tem mais de 200 anos de história, né? Que é a memória viva da cidade. Então, para mim é uma honra realmente que vai ficar marcada na minha memória, né, da minha vida para sempre. A próxima edição do Câmara Integrada já tem data marcada. Será no fim de setembro, seguindo a tradição de reunir aniversariantes e colegas para celebrar mais do que um aniversário. Para o Iago Moraes, o Kung Fu não é apenas um esporte. É um refúgio, uma missão e um reencontro com quem ele é de verdade. Com 9 anos de prática, o jovem atleta já passou por altos e baixos, mas encontrou nas artes marciais o apoio e a força que precisava para se reconstruir. Ele vai representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano no México. E quem vai contar essa história é o repórter André Aranha. Olha só a quantidade de medalhas que o Iago, que vai completar 14 anos de idade, já conquistou no Kung Fu. Cara, a quantidade de medalhas que você conquistou impressiona. Chega a doer o pescoço? Dói. E dói. São muitas medalhas, né? São muitos. Cada uma tem um lugarzinho no coração, cada uma tem uma história. A mais recente foi no maior campeonato de Kung Fu do estado de São Paulo, o 36º Campeonato Paulista, que garantiu vaga para disputar o brasileiro. E ele é merecedor de tudo, sempre com o apoio do professor Eduardo. Treina 3 vezes por semana. Bom, mas tantos treinamentos, tanta dedicação, olha, o resultado chegou. O Iago recebeu a notícia que foi convocado para a seleção brasileira. Isso mesmo, ele vai representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano, que vai ser em novembro, no México. Cara, é muito emocionante estar representando nosso país, sabe? E é uma aspiração de sonho, assim, por causa que eu sempre sonhei em representar a seleção brasileira. Como está o coração para ir para o México? Muito ansioso, muito feliz em estar na seleção brasileira e representando lá no México. O Iago, em um momento da vida, chegou a desistir do Kung Fu. Passou por momentos difíceis. Por causa que na época eu tinha 9 anos, eu tinha sofrido racismo na escola. E, isso foi muito desagradável que eu cheguei a parar com tudo na minha vida. E eu fiquei muito triste, parei com o Kung Fu, tanto que eu faltava muito na escola ainda também, por causa do racismo que eu tinha sofrido, sabe? E foi muito triste ver minha mãe também naquela fase também, que ninguém merece, sabe, sofrer racismo. Mas ele se reergueu. Deus me pôs pra cima de novo. O Eduardo cada vez se dedicando mais para que eu me dedique. O professor Eduardo, que também vai para o México como treinador e como competidor, está todo orgulhoso do Iago. O Iago vai representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Kung Fu, que vai ser realizado em novembro no México. O Iago, ele vem treinando com a gente já há alguns anos. Nos últimos 3 anos ele tem se dedicado mais para a parte voltadas para competições, tem se destacado nos campeonatos. É um menino muito dedicado,
e por conta disso ele tem conseguido resultados surpreendentes, né? Ele tem, no ano passado, adquiriu as classificações no Campeonato Paulista de Kung Fu e também no Campeonato Brasileiro. Os mexicanos vão ver então de pertinho a apresentação do Iago. O Iago ele vai participar de categorias de mãos e de armas, e nessas categorias são formas de luta coreografada. Então todas as movimentações elas têm uma aplicação marcial, e nesse campeonato ele vai fazer uma de mãos, que nós chamamos de Shaolin do Norte, e também uma arma chamada punhal. Foram as telinhas que fizeram o jovem se apaixonar por artes marciais. Por causa que eu gostava muito de filmes de luta, gostava muito de lutar, assim, sabe? Sempre tive o sonho de me tornar ninja na minha infância. Então, tipo, eu sempre gostei, assim, do Kung Fu, assistia bastante Karate Kid, Kung Fu Panda, bastante coisa assim. Aí eu falei numa véspera do meu aniversário que eu queria fazer Kung Fu. É isso aí, Iago. Bora representar bem o Brasil no México, hein, garoto? Para poder ajudar o Iago a representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Kung Fu, nós abrimos uma vaquinha. Então, as pessoas elas podem colaborar fazendo a sua colaboração. Essa ajuda ela é muito importante para poder financiar a parte de hospedagem, a parte do aéreo, a parte da inscrição também. E como é tudo feito, os custos pelo próprio aluno, pelo próprio atleta, essa ajuda ela vai ser muito bem-vinda para que ele possa representar bem o nosso país no campeonato. Parabéns aí ao Iago, né? Boa sorte. Certamente aqui no Jornal Câmara Notícia nós vamos informar aí o resultado, mas já é merecedor, já é um vencedor só por ter conseguido conquistar essa vaga, por estar na seleção brasileira. A gente sabe que não é fácil. Parabéns também ao professor, ao Eduardo. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta quarta-feira. Os rios voadores são fundamentais por transportar as massas de água desde a região amazônica até a região sul do país. Como uma bomba, a floresta puxa essa água e transpira para a atmosfera uma quantidade muitas vezes maior do que a presente no próprio rio Amazonas, que é o maior do mundo em vazão. Para falar mais sobre esse mecanismo natural, nós convidamos o meteorologista, o Bruno Baini, para o nosso quadro de hoje. A partir de agora, é o Giro Ambiental na sua tela. No Giro Ambiental de hoje vamos falar sobre os rios voadores, o mecanismo do regime de chuvas proveniente da floresta amazônica, que foi descoberto em 1979 pelo agrônomo e pesquisador Enéas Salati. Esse termo foi popularizado pelo cientista do INPE em 2006, José Marengo, e o ambientalista Gerard Boss, que se juntou a ele para sobrevoar o caminho dos rios voadores, coletando dados e monitorando o percurso. Muita gente trabalhando para entender a importância desse fenômeno tão relevante para a manutenção da vida, principalmente nas regiões oeste, sul e sudeste do Brasil. Mas afinal, o que são os rios voadores? Para explicar para a gente o que é e a sua importância, convidamos o meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, Bruno Baini. Muito obrigada, Bruno, por receber o nosso convite. Olá, eu agradeço o convite, é sempre uma satisfação conversar com você da TV Câmara. Bruno, então explica pra gente, pra quem está assistindo, o que são os rios voadores. Bom, rios voadores vem dessa analogia, né? Quando a gente tem rios literais, o que eles são? Eles são esses grandes canais que conduzem quantidades enormes de água, né, de forma organizada e canalizada. Então, os rios voadores, eles empregam essa analogia para expressar esse transporte organizado e canalizado de grandes quantidades de vapor de água pela atmosfera acima de nós. Então, uma altitude aí de aproximadamente 1.500 metros acima do nível médio do mar, é onde esses rios costumam circular. E esses rios, eles podem conter tanto ou até mais água
do que os rios físicos, né? Então a gente tem essas comparações com o rio Amazonas, com o rio Mississippi, que é um dos maiores rios dos Estados Unidos. E esses rios voadores, eles não são uma exclusividade aqui do Brasil, da América do Sul, mas eles ocorrem em várias partes do planeta. Frequentemente estão associados a regiões mais litorâneas, oceânicas, e são muito importantes para o regime de chuva dessas regiões, embora também estejam atrelados à ocorrência de extremos meteorológicos, hidrometeorológicos, e também desastres, né, hidrogeometeorológicos. E aqui, então, no Brasil, tudo começa ali com os ventos elíseos. A floresta amazônica, ela tem esse efeito de puxar a umidade e jogar para o ar. Exatamente, a gente tem uma combinação de fatores ali, né? A gente tem esses fatores geográficos, a gente tem fatores ambientais também, que favorecem a ocorrência desses rios aqui na América do Sul. Então a gente tem tanto a parte da floresta amazônica como sendo esse mecanismo que bombeia vapor de água para a atmosfera através da evapotranspiração. Então essa grande floresta, ela retira essa umidade do solo, né, utiliza para sua subsistência, mas ela também transpira e evapora água para a atmosfera. E além disso a gente tem esses ventos que se juntam nessa região equatorial, né, então no norte ali da região amazônica, que são os ventos alísios, e todo esse fluxo de umidade que se aglomera ali na região amazônica é transportado em uma corrente que começa ali de norte para sul, paralela à Cordilheira dos Andes. Então, sem a Cordilheira dos Andes, também nós não teríamos a possibilidade desse rio voador que é tão fundamental para o regime de chuvas na América do Sul. Inclusive, áreas da América do Sul que estão em latitudes em que outras partes do planeta, do hemisfério sul, a gente tem grandes desertos, e aqui a gente não tem esses desertos por conta desses rios voadores que favorecem a ocorrência das chuvas. Ou seja, é uma combinação de fatores e uma colaboração, né, das cordilheiras que nem são brasileiras, ou seja, o meio ambiente ele não entende essa coisa de fronteira, de nacionalidade, é uma coisa só, né? Então esses ventos, eles batem ali na cordilheira e vêm aqui para dentro do país, trazendo então essa massa úmida para o centro-oeste, para o sul e para o sudeste. Exatamente, e até ali região central da Argentina também. No caso da América do Sul, esse mecanismo ele frequentemente está associado também com a passagem de frentes frias ao desenvolvimento de frentes quentes. Então, esse escoamento ele vem organizado ali de norte para o sul, mas à medida em que a gente tem um avanço de frentes frias, elas ajudam a defletir esse escoamento. Então, muitas vezes ele chega a partes aqui do sudeste também. E quando a gente, né, na meteorologia, está monitorando e fazendo a previsão e percebe que a gente tem essa deflexão desses rios voadores aqui para a região, a gente já acende o alerta para a possibilidade de chuvas bastante volumosas. Ao contrário, quando a gente tem essa situação oposta, né, e acaba que essa frente fria não conduz esse rio voador para a nossa direção, a gente já tem uma expectativa bem baixa de chuvas, pelo menos chuvas volumosas, né? As chuvas acabam sendo muitas vezes mais ocasionais, esporádicas e isoladas. Bruno, e uma mostra desses rios voadores, uma questão que ficou muito clara, esse exemplo dessas correntes, acho que foram os incêndios do ano passado, intensos, né? Que acabaram trazendo as partículas que ficaram suspensas no ar. Exatamente. Naquela situação, a gente teve esse transporte de poluição, né, desde aquela região da Amazônica, pegando Cerrado, Pantanal, e avançou para boa parte da América do Sul. Isso foi um fenômeno bastante interessante e mostrou o potencial de transporte desses rios voadores, porque eles, de fato, eles percorrem, às vezes, até milhares de quilômetros, né, transportando, então, esse material. Em outras ocasiões, a gente teve também a precipitação com fuligem. Então,
o vapor de água veio através desses rios e também fuligem, esse material particulado, e quando houve a formação dessas nuvens de chuva, elas estavam carregadas desse material oriundo das queimadas. E aí a gente recorre mais uma vez à questão da importância das árvores e da vegetação. Uma única árvore de 10 metros de copa pode evapotranspirar 300 litros de água, que é mais do que uma pessoa precisa diariamente, né, Bruno? Lembrando que não somos só nós que utilizamos a água, todo o ecossistema precisa disso, mas a gente sempre consegue entender quando aperta no nosso calo, né? Exatamente. Né? E aí é uma grande preocupação com relação à preservação da floresta amazônica, não só quanto ao desmatamento, mas até mesmo quanto às mudanças climáticas. Existem estudos, inclusive com participação de pesquisadores aqui do CEPAG, da Unicamp, que apontam que uma elevação das temperaturas em nível global e, sobretudo, na região da Amazônia, pode ocasionar o fechamento dos estômatos, das folhas, e inibir, então, essa evapotranspiração. E o impacto disso para a questão desses rios voadores é equivalente, né, muito próximo a um desmatamento em massa. Então, mesmo que a gente ainda tenha partes da floresta, temperaturas extremas muito elevadas podem inibir, por uma questão de autopreservação das árvores, que ocorra a evapotranspiração. E aí isso acarretaria um prejuízo muito grande para toda a América do Sul, né? Como você falou, a gente não tem fronteiras na atmosfera, no meio ambiente, né? As fronteiras, elas são políticas. Então isso causaria um impacto muito grande, ao contrário de outras partes do planeta, em que o que se tem de pressuposto em função das mudanças climáticas é que esses rios voadores, eles venham a se intensificar. Temperaturas mais elevadas favorecem maior concentração de vapor de água na atmosfera. Então isso impactaria na frequência de eventos extremos, né, associados a esses rios voadores, mas aqui na América do Sul, nessa parte mais do interior do continente, o impacto provavelmente seria o oposto, né, menor frequência, menor umidade, e isso impactaria geração de energia, produção agrícola, abastecimento de água, sem dúvida nenhuma, e todos os usos que a gente pode pensar desse bem tão precioso, né, que é a água. É uma informação impactante e deixa um alerta ainda maior aceso aí pra gente, porque é um equilíbrio muito delicado e a sociedade se organiza em cima desses ciclos, das estações da primavera, dos regimes de chuva, que já conhece aí, pelo menos nos últimos 100 anos, né? De repente, se isso muda, é um impacto muito agressivo e a gente, de repente, não tem pernas para conter essa mudança, né? E essa importância, por exemplo, do não avanço das áreas de pastagem em áreas de floresta, né? Então, a sociedade como um todo e os tomadores de decisão, né, os governantes, eles precisam estar atentos aos avisos da ciência, que faz esses estudos justamente para prover informações que sirvam de base para mitigar impactos que já existem, para antecipar impactos futuros e para auxiliar a meios alternativos que a gente tenha para inibir, né, esses cenários futuros pessimistas, né, negativos, que a gente não quer que eles ocorram. Então é fundamental que a ciência e a sociedade andem de mãos dadas, que haja essa compreensão, né, e que as ações sejam tomadas de fato em virtude dessa conversa. Muito obrigada, Bruno, por compartilhar essas informações importantes com a gente e expandir aí os nossos horizontes para tudo que é possível ainda ser feito para mitigar essas mudanças e esses impactos. Eu que agradeço mais uma vez e contem sempre conosco. Muito obrigada, Bruno. E para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Monstro de Gila que inspirou o Ozempic pode desaparecer com as mudanças climáticas.
O monstro de Gila, Eloderma suspectum, um lagarto nativo dos desertos do sudoeste dos Estados Unidos e do norte do México, é um animal de grande importância biológica e medicinal. Sua toxina serviu como base para a criação da semaglutida, o princípio ativo de medicamentos amplamente conhecidos como Ozempic, Wegovy e Rybelsus. Apesar de suas notáveis características, a espécie enfrenta uma grande ameaça: as mudanças climáticas. Um estudo recente, publicado na revista Ecology and Evolution, alertou que o monstro de Gila pode não conseguir se adaptar ao aquecimento de seu habitat natural. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores liderados por Steve Aromada analisaram dados de observação do lagarto em 4 estados americanos. Eles criaram um mapa dos habitats preferidos pela espécie e, usando modelos de previsão climática, simularam como a distribuição desses locais mudaria nas próximas décadas. Os resultados foram preocupantes. Em um cenário de altas emissões de gases de efeito estufa, o habitat ideal para o monstro de Gila poderia ser reduzido em 2/3 até 2082. Em contrapartida, em um cenário de menores emissões, as mudanças seriam bem menos drásticas. Apesar da crescente preocupação ambiental, os brasileiros desconfiam das alegações de sustentabilidade nos rótulos. Uma pesquisa recente da Market Analysis e do Instituto Acatu revela que 6 em cada 10 consumidores não confiam nas promessas ambientais das empresas, especialmente em setores como limpeza e eletroeletrônicos, onde o greenwashing é mais perceptível. No entanto, essa desconfiança não se traduz em indiferença. O estudo aponta que 73% dos entrevistados acreditam que empresas enganosas devem ser punidas, enquanto 65% defendem recompensas para as transparentes. Além disso, 58% dos consumidores exigem informações claras sobre a origem, o descarte e a durabilidade dos produtos. Por conta da passagem da frente fria aqui em Campinas e região, o tempo continua instável. Ontem choveu, amanhã, quinta-feira, o sol aparece entre nuvens e tem possibilidade de chuva, fraca a moderada, principalmente à noite, e pode ventar forte. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, então, mínima de 16 graus, já é uma mínima elevada para este inverno. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, hoje às 3 horas da tarde tem reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas, e a partir das 6 horas da tarde, a 49ª reunião ordinária com as discussões e votações dos 6 projetos que estão na pauta. O Jornal Câmara Notícia retorna amanhã ao meio-dia. Te espero até lá. Tchau, tchau.